Lucas, capítulo de número 15. Que Deus possa nos dar graça hoje, porque são só 31 versículos, tá? Pode ser que a gente saia umas 2 horas da tarde, tá tudo bem para vocês? Lucas, capítulo de número 15, são passagens bem conhecidas pela igreja. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, vai à casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar a Deus? Senhor, somos gratos a Ti, Deus, por mais esse momento, por mais esse dia. Somos gratos a Ti porque o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso. O Senhor é um Deus que resgata os pecadores. O Senhor os traz das trevas para a luz. Senhor, pelo Seu Espírito Santo nos ajude, Pai, a compreender as Tuas verdades.
Nos ajude, ó Deus, a aplicar essas verdades ao nosso coração. Que nós possamos viver assim por elas, para o louvor da tua glória. Amém. Irmãos, conta-se a história de uma jovem que decide abandonar sua casa, sua vida simples, junto aos seus pais, para ganhar o mundo. Essa jovem, ela pegou as suas coisas, suas roupas, suas malas e resolveu ir embora para outro lugar, para outro país. Chegando lá, no início parecia tudo muito bem. Encontrou com pessoas, fez amizades. Só que com o passar do tempo, tudo aquilo que ela possuía, o que ela planejou para ser feito, foi por água abaixo. Ela simplesmente começou a gastar desenfreadamente. E, em certo momento, essa jovem começa a cair em ruínas. Em uma outra situação, ela começa a se envolver com a prostituição para conseguir pagar as suas contas. E cada vez mais se afundando. Se envolve também com drogas. Os pais, preocupados, eles simplesmente saem das suas casas e vão atrás da sua filha. Porque ela não dava notícias, ela tinha simplesmente sumido do mapa. Preocupados, eles vão atrás, começam a fazer cartazes, pedem, colam nas cidades vizinhas à procura da sua filha. E, em determinado momento, os seus pais, eles encontram essa filha. E ao encontrar essa filha, eles veem a filha numa situação deplorável. Ela tinha se envolvido com prostituição, tinha se afundado mais profundo nas piores mazelas da vida. E essa filha envergonhada, ela, ao ver os pais, ela se volta para os pais e diz: olha, eu não mereço que vocês me recebam novamente na casa de vocês. Porque eu simplesmente fui embora por conta própria, quis viver a vida, quis em busca de um sonho, e o que eu encontrei foi só miséria e desgraça. Mas os pais, comovidos com tudo isso, ao abraçarem a filha, eles a beijam e eles afirmam para ela: não importa o que você tenha feito, não importa se você tenha se afundado demais nessas coisas. O que importa é que nós viemos aqui por você para te resgatar. Nós te amamos e queremos que você volte para casa. Essa história pode parecer um pouco forte, mas essa história ilustra bem o que nós acabamos de ler aqui nessa parábola. A parábola, que na verdade são 3 parábolas, e é bem interessante. Aqui nós temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da dracma perdida e nós temos a parábola do filho pródigo. É interessante fazer uma pequena observação, meus irmãos, porque normalmente as pessoas, quando nós lemos parábolas, nós temos a mania de interpretar essas palavras de maneira separada. Nós pegamos as parábolas e lemos: a parábola da ovelha perdida é uma, a parábola da dracma perdida é outra, e a parábola... Mas se vocês notarem bem no texto, essas parábolas, elas estão ali presentes para exemplificar a mesma coisa. Jesus, ele conta essas parábolas. Só que assim como qualquer outro escrito das Escrituras, nós precisamos avaliar o contexto onde Jesus conta essas parábolas. Porque se nós interpretarmos as parábolas fora de contexto, vai ficar sem sentido nenhum. Então aqui, ao analisarmos nos primeiros versículos, o que nós vemos? Nós vemos que 2 grupos distintos, eles se aproximaram de Jesus. O primeiro grupo era formado por publicanos e pecadores. E esses publicanos e pecadores, eles se aproximaram para ouvir. Veja só no texto. E o outro grupo, que era formado por fariseus e escribas, eles se aproximaram de Jesus para falar algo. E eles murmuravam contra Jesus, dizendo: olha só, este homem recebe
pecadores e come com eles. E talvez de imediato você olha para isso e fala, mas gente, que loucura isso, não é verdade? Por que esse grupo está criticando Jesus por receber publicanos, pecadores? Qual que é o grande problema disso? O grande problema aqui é que quando você vai estudar a fundo nas Escrituras, a história, o que é que nós percebemos? Os publicanos, eles eram judeus que se venderam ao sistema de coleta do Império Romano e eles eram cobradores de impostos. E é interessante que quando a gente fala de um cobrador de imposto, imagina que todos vocês já dá até uma angústia, né? No Brasil a gente vive num país que imposto é um negócio mal visto. Principalmente quando ele não retorna da maneira devida para a população. Então, quando a gente fala de imposto, vira polvorosa. Então, meio que o governo não é uma pessoa benquista, bem vista por nenhum de nós. Então, imagina a seguinte situação. Judeus que, se vendendo ao sistema romano, cobram os seus compatriotas. E aqui tem um grande problema, que você pensa que eles só cobravam o imposto devido, eles sempre cobravam a mais, porque eles queriam lucrar em cima disso. Então as cobranças eram pesadas. Então, para os fariseus nacionalistas, judeus de sangue, extremamente apegados à sua nação, os seus compatriotas eram traidores da pátria. Alguém que era visto comendo com esses publicanos, comendo com esses pecadores, não pode ser. É inimaginável um judeu de sangue se assentar na mesma mesa que esses homens. Eles eram extremamente mal vistos. Então este é o contexto que essas parábolas estão inseridos. Este é o contexto que, ao nós olharmos, nós vemos que o panorama está traçado. E a partir daqui, Jesus ele vai iniciar falando sobre essas parábolas. E nessas 3 parábolas, veja só que coisa interessante. Nós vemos 4 aspectos aqui, irmãos, muito assim relevantes. Primeiro, algo ou alguém está perdido. Veja, quando nós analisamos as 3 parábolas, nós vemos que algo ou alguém se perdeu. Segundo, algo ou alguém é encontrado. Terceiro, algo ou alguém tem a sua condição restaurada. E por último, a alegria por todo esse mistério que acontece. São 4 pontos que aparecem claramente quando nós lemos as 3 parábolas. Então você percebe que elas estão conectadas entre si. Então, Deus vai ao encontro do perdido. Ele o busca. Ele se alegra quando o encontra e ele o restaura com graça. Então, no sermão de hoje, nós vamos ver ele em 3 pontos. Tipo o sermão de Batista, né? 3 pontos. Primeiro, nos versos de 1 a 7, Deus busca o perdido. Segundo, nos versos de 8 a 10, Deus se alegra quando o perdido é encontrado. Terceiro, dos versos de 11 a 31, Deus restaura o perdido de maneira graciosa. Então, esses são os 3 pontos por onde nós vamos caminhar com essas parábolas. Então, veja bem, nós temos o contexto, o pano de fundo para essas parábolas. Há 2 grupos. Aparentemente, esses grupos, eles não se conversam muito bem. Uns foram ouvir o que Jesus tinha a dizer. Jesus pregava, Jesus falava por parábolas. O outro grupo foi criticar a postura de Jesus ao se assentar na mesa com traidores da pátria, homens terríveis. E aí, a partir desse contexto, Jesus ele inicia a parábola da seguinte forma. Jesus faz uma pergunta retórica. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Percebe que Jesus aqui, ele tem 2 públicos, mas necessariamente quando ele começa a contar essas parábolas, você já começa a perceber que ele está focando em um público específico.
Porque ele faz uma pergunta aqui. Qual de vocês? Óbvio, todos os públicos estão ouvindo. Mas quem é que tinha feito a crítica anteriormente? Os fariseus, os escribas. Jesus disse, mas qual de vocês, que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 em segurança e vai buscar a que se perdeu? Imediatamente, quando a gente olha para isso, a gente fala, mas por que Jesus está falando isso para esse público? Qual que é o sentido desse negócio? Agora Jesus começa a contar uma parábola e agora vai falar a respeito de uma ovelha perdida. Mas o problema ali era uma confusão. Ele estava sendo criticado pelos fariseus. Veja bem, Jesus ele já começa chamando a atenção dos ouvintes deles. E ao fazer isso, o que Jesus aqui está fazendo, meus irmãos? Ele está já começando a ensinar os fariseus como que os fariseus devem lidar. Lembra que nesse contexto nós temos 2 grupos de judeus. Judeus publicanos e fariseus, homens considerados guardadores da lei. Eles se achavam muito justos. E quando ele vê Jesus se assentando com homens indignos, eles acham isso um absurdo. Então Jesus começa a ensiná-los a maneira correta de lidar com outro grupo. Olha como esse ensinamento é poderoso. E é interessante que quando nós olhamos para a parábola da ovelha perdida, é interessante que mais cedo, no estudo bíblico, o pastor trouxe o aspecto da ovelha. A ovelha é um animal extremamente frágil. A ovelha é um animal que quando ela se perde, se o seu pastor não ir até ela e encontrá-la, ela está perdida. Ela não tem condições de voltar. E aparentemente, nas regiões montanhosas, onde eram criados, os pastores criavam essas ovelhas, quando uma ovelha se perdia, imagina a situação, um caminho espinhoso, pedregoso, de grande dificuldade, e essa ovelha cambalida, ela vai se perdendo. Então esse pastor, ao olhar para essas ovelhas, e ele perde uma, e é isso que é interessante aqui, no cerne da questão. Ele poderia muito bem pensar como que a maioria das pessoas talvez pensariam. Eu tenho 100 ovelhas, eu perdi uma, tudo bem. Não vou me aventurar por esses caminhos difíceis aqui para ir atrás dessa ovelha. Tem 99 ainda. Mas não. O pastor de ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida. Porque lembra, essa ovelha é dele. Talvez vocês estejam pensando, mas Caleb, mesmo assim ainda eu continuo sem entender. Irmãos, veja só. Deus, ele age assim conosco também. Deus, aqueles que são dele, as Escrituras vai dizer que ele não perderá nenhum. Mesmo o pecador, o mais frágil dos pecadores, que está numa situação deplorável, que está numa situação caída, arrebentada, esmagada, Deus ele não mede esforços para buscar esse pecador. Assim como um pastor ele vai até os confins, se forem preciso, para buscar a sua ovelha. Porque lembra, essa ovelha não é uma ovelha de outro aprisco, é a ovelha dele. Quando Cristo está contando essa parábola para eles, aquele grupo, os ouvintes, Cristo está afirmando o seguinte, olha, todas as minhas ovelhas são minhas. E naquele momento ali, Cristo ainda não tinha ido para a cruz. Mas quando Cristo vai para a cruz, ele vai para morrer pelas suas ovelhas. Ele vai para morrer por pecadores. Então todas são preciosas. Não tem uma que vai se perder e Cristo vai falar assim, essa não tem valor. Todas são preciosas para ele. Então nós vemos aqui que a ovelha ela é incapaz de retornar por si só. Então o pastor precisa resgatá-lo. E Jesus ainda continua num detalhe muito importante dessa primeira de 3 parábolas. Ele vai afirmar o seguinte, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E é interessante isso aqui, porque se a gente já traçou o panorama e sabe que, olha,
Agora eu estou entendendo o que Jesus está fazendo. Ele está comparando a visão que os fariseus tinham acerca dos seus irmãos judeus, que eram considerados traidores, e Cristo está falando, não, esses aqui também são meus. No meio deles tem ovelha minha. Eu preciso olhar para todos. Só que essa última frase aqui, é interessante que Jesus age com ironia. Porque veja só, ele fala que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas aí que às vezes a gente para pensar da seguinte forma, mas a Escritura fala que ninguém é justo. Ninguém pode ser justificado pela lei. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se Cristo está falando isso dos fariseus, como pode ser isso? Os fariseus eram justos? Cristo está agindo de maneira irônica com os fariseus. Ele simplesmente vira e fala assim, olha, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Porque os fariseus, se você entende o contexto, eles se sentiam extremamente elevados em relação às outras pessoas da época. Eles eram homens extremamente zelosos da lei. Só que Jesus, em muitas outras passagens, confronta a hipocrisia deles. Eles, exteriormente, eles aparentavam uma vida extremamente zelosa, extremamente religiosos. Só que dentro eram como sepulcros caiados. Eram podres. Então Jesus ele está traçando ironia para eles. No fim das contas, se a gente analisa bem esse contexto, ali nós tínhamos todos pecadores. Mas Jesus ainda quer ensinar algo para os fariseus. E a partir disso, a gente entende um primeiro ponto que é crucial aqui nesse sermão. Primeiro, Jesus, ele age com graça. As ovelhas, ou seja, os pecadores que estão perdidos, eles não podem ir a Cristo por conta própria. Eles não têm essa condição. Eles são como ovelhas. Eles estão desgarrados. Eles não entendem, eles não compreendem. E é por isso que o seu pastor precisa ir e resgatá-lo. Isso é importante nós entendermos, meus irmãos, para que nós possamos ver o tamanho da graça de Deus para conosco. Quando nós fazemos uma avaliação sincera de quem nós somos como essas ovelhas. Ou éramos como essas ovelhas, desgarradas, perdidas, na miséria, afundadas no pecado. Mas em algum momento, o pastor veio e nos resgatou. Ele nos tirou do lamaçal. Ele nos sarou, curou as nossas feridas. E aqui a gente entende que uma grande verdade aqui também está sendo dita. No devido tempo, pela pregação do Evangelho, Cristo resgatará todos os que são seus. Não importa aonde eles estejam. Isso é um conforto para nós. O Evangelho está sendo pregado. O chamado está sendo feito. E o pastor irá resgatar as suas ovelhas. Pense na sua vida. Talvez você esteja se sentindo longe, disperso, desgarrado. Talvez você, ao adentrar este local, ou na sua vida fazendo uma reflexão, você acha que você foi fundo demais no pecado. Você acha que você está como aquela ovelha, você já se perdeu completamente. Você fez coisas inimagináveis, coisas que você não poderia dizer para outras pessoas, porque é vergonhoso demais. E quando você olha para um Deus que é santo, que é justo, você fala, não tem como, não é possível para mim. E realmente não é mesmo. Mas Deus é amoroso. Deus é misericordioso. Ele age com misericórdia para com os pecadores. Aqueles que se arrependem, se apegam à cruz de Cristo, isso é a misericórdia. Ao esmagar o próprio Filho na cruz, nós vemos a gloriosa misericórdia. Cristo morreu por pecadores. Pecadores terríveis, assim como nós. Quando fazemos uma análise,
Nós não somos como esses fariseus, que eles estavam prontos a criticar a postura de Jesus ao se assentar com pecadores. Para eles era algo terrível. Para eles era algo inimaginável. Eles faziam a separação, eles se sentiam extremamente justos e santos. Mas a grande verdade é que ninguém alcança esse patamar. É por isso que Cristo, o pastor, o verdadeiro pastor, ele teve que se entregar por nós. Só que aqui tem um outro paralelo. Nós estamos falando do grupo de publicanos, homens considerados a escória da sociedade. Mas do outro lado tem um outro grupo. Que grupo é esse? Dos fariseus, religiosos, homens considerados potentes, extremamente zelosos da lei. Eles se consideravam cumpridores da lei mais do que todo mundo. Só que veja só, esses fariseus aqui, eles representam um grupo que nós temos também dentro da igreja, muitas vezes. Que grupo é esse? É o grupo daqueles que se esqueceram da onde Deus os tirou, da onde Deus os resgatou. Ou aquele famoso grupo, cresci no berço evangélico. Eu nasci na igreja. Sou conhecedor das Escrituras. Meus pais são crentes. E eles, ao olhar para um outro grupo que vem ouvindo o Evangelho e está chegando na igreja posteriormente, e talvez eles conheçam a vida pregressa, essas pessoas, o que começa a acontecer? Um julgamento desenfreado. Nós podemos nos colocar na posição de nos sentirmos muito justos e superiores. Agora, recentemente, na internet está tendo uma nova moda, onde um grupo de pessoas tem julgado fortemente pessoas que outrora estavam na prostituição, outrora estavam numa situação deplorável, ao ouvir o Evangelho, reconhecer o pecado e crer, e começaram a fazer parte da igreja. O que eles dizem? Ué, aí é muito fácil. Não é verdade? Olha lá, passou a vida inteira na gandaia, farriando, prostituição, fazendo tudo de ruim. Agora, quer ser de Jesus? Agora eles querem ser de Jesus? Às vezes nós somos muito rápidos em julgar. E onde está a misericórdia? Nós esquecemos que nós também somos pecadores, resgatados por Deus, libertos do poder do pecado. Outrora nós estávamos na mesma condição. Mas nós achamos que aquela pessoa se afundou demais, aquela ali Deus não pode salvar. Que aquela ali ela foi numa profundidade do pecado que não dá mais. Mas que nós estamos usando uma vara de medir humana. A grande verdade é que ninguém consegue alcançar o padrão de Deus. E não tem pecado grande demais que possa impedir Deus de resgatar um pecador. Jesus está ensinando para os fariseus aqui. Olha, homens, vocês precisam agir com compaixão. E aí vem o seguinte, será que nós, cristãos, temos tido compaixão das almas perdidas, pessoas afundadas, pessoas que têm se chegado para receber essas pessoas com amor, pregar o Evangelho? Aliás, qual foi a última vez que nós oramos por aquela pessoa que nós conhecemos, um amigo, às vezes distante, uma outra pessoa, um familiar, que está numa situação deplorável? Nós somos muito rápidos em julgar. Mas quantas vezes você pregou o Evangelho para ele? Você mostrou a verdade? Quantas vezes você tem orado pelas madrugadas por um familiar que precisa ser salvo? Deus, ele resgata os pecadores. Jesus continua contando as suas parábolas. Na segunda parábola, uma parábola extremamente conhecida, parábola da dracma perdida. Uma mulher que tinha 10 dracmas. E, ao perder uma delas, elas começam a procurar pela casa essa dracma. Novamente, aqui nós vemos o padrão acontecendo de novo. Algo está perdido.
precisa ser encontrado. E ela começa a procurar. E quando ela acha essa dracma, ela chama as amigas e vizinhas para o quê? Se alegrar com ela. Se alegrar com ela. E é interessante que a dracma era uma moeda que uma dracma valia um dia de trabalho. Então, 10 dracmas, 10 dias de trabalho. Aí você já pode imaginar que preciosidade, né? Imagina você perder aí um dia de trabalho. Hoje em dia é dureza, né? A gente precisa... Qualquer dia de trabalho é precioso. Aquele salarinho que falta de um dia, às vezes pode faltar na conta no final do mês. Só que mais do que isso, essa dracma também tinha um valor, um simbolismo muito grande. Porque muitas vezes ela era usada como enfeite para o dote que era pago. Né? Que a família pagava o dote para aquela noiva. Né? A família do noivo muitas vezes pagava o dote. Né? Não que a noiva estava sendo comprada, mas era um presente que era dado. Né? Então, para aquela mulher não era só o valor do trabalho. Primeiro, porque para conseguir essa dracma é necessário trabalho. E quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Trabalho? Quem é que trabalhou pela salvação dos pecadores? Cristo. O que Cristo fez na cruz foi um trabalho. Cristo, ele se submete à vontade do Pai. Ele, de maneira amorosa, ele vai para a cruz para pagar pelos perdidos. Então, veja só que, novamente, mas é uma dracma, ela ainda tem 9. Mas não é suficiente para Cristo. Todas são dele. Todas eram dessa mulher, ela não queria ficar sem nenhuma delas. Tinha um valor extremamente alto. Não era qualquer coisa. Não era qualquer moeda. Era uma moeda especial. Era uma moeda que foi constituída com preço de sangue na cruz. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é o seguinte. Veja que há alegria quando um pecador se arrepende. Quando um pecador é encontrado. Ele está perdido, ele é encontrado ao quê? Alegria. Veja só, há uma festa no céu. Irmãos, vocês têm noção disso? Há uma festa no céu por um pecador que é encontrado, por um pecador que se arrepende. E muitas vezes, o que acontece? Quando nós olhamos novamente para a vida de alguém que se arrepende, em vez de nos alegrarmos com esse irmão, que maravilha, você veio, meu irmão. Quanto tempo eu estava orando por você para que Deus pudesse salvar? O que nós fazemos? Nós ficamos ressentidos. Mas esse aí não. Jesus, você está se sentando com publicanos? Não, Podia ser, às vezes, qualquer um, mas esses aí, não. Não, esse irmão aqui não. Eu conheço ele. Ele é pecador. E você não é? Novamente, a falta. Então nós ficamos ressentidos. Eu já vi pessoas, eu contemplei pessoas se alegrarem da seguinte forma. Alguém foi em algum momento para a igreja, ouviu o evangelho. Em certo momento essa pessoa ela caiu. E você ouve o seguinte, sabia, olha lá, esse aí, sabia que esse aí não era crente não. Olha lá, tá caído. Eu estava avisando vocês, hein? Eu conheço ele. Nós fazemos julgamentos muito rápidos. Cristo teve misericórdia de nós. Você entende o tamanho da misericórdia? E ele nos chama e nos ensina a exercermos misericórdia com o nosso próximo. E no caso aqui, eram irmãos consanguíneos.
Imagina que loucura. Você se alegra, meu irmão, com a vida das outras pessoas quando elas vêm, elas se arrependem e se achegam para sentar junto com todos nós aqui nessas cadeiras? Quando eu olho para a igreja, o que eu vejo? Eu vejo uma multidão de pecadores que Deus trouxe. Nós nos alegramos quando a gente vê alguém entrar que a gente fica até surpreso, a gente fala, nunca imaginei, mas que maravilha! Você se sente assim ou você olha e fala, ah não, esse aí não, misericórdia. Não é possível que esse aí. Esse aí até outro dia atrás estava lá, eu vi ele lá. Não. A festa no céu. Alegria. Pensa, por exemplo, imagina uma família que ora anos pela conversão de um filho. Você acha que quando esse filho vai virar e falar assim, ah não, agora você não precisava vir mais não, porque você já estava lá na bagunça, já fica por lá mesmo. É assim que os pais fazem? Que alegria! Meu filho, eu orei 20 anos, Deus resgatou. É exatamente assim que nós devemos agir. Que alegria recebê-lo em nosso meio, caminhar conosco. Bem-vindo à mesa dos pecadores que foram resgatados por Cristo. E por fim, nós chegamos na última parábola. E essa fica mais escancarada ainda de quem Jesus está falando. Porque aqui aparecem dois irmãos. Ô glória! Vai ter um glória aí, não? Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos, é isso. Eu confesso aos irmãos que é esmagador. Essa parábola é o famoso morde e assopra. Ela bate na sua cara, escancara, mas também Deus apresenta misericórdia. Porque muitas vezes nós nos colocamos nessas posições aqui. Tanto dos fariseus e também aqueles que estão em posição dos publicanos e pecadores. Aqui, o que nós vemos? Nós vemos, assim como aquela história que eu contei para vocês no início, de uma filha que sai de casa, pega todos os seus bens, vai embora, vai desbravar o mundo. Esse é o contexto dessa parábola. O filho pede a herança para o pai. E você sabe o que é mais interessante que talvez você não tinha observado nessa parábola? Porque você recebe a herança quando? Quando um pai morre. A questão aqui não é só o filho ter pedido a herança. A questão é que foi um desrespeito. Ele nem se importou. Ele simplesmente, eu quero. Estou indo embora. Vou viver a minha vida. Vou fazer o que eu bem entender. Só que ele vai. Pega tudo que tem, gasta. A grande fome na terra. Ele cai nos prazeres da vida. Com certeza tinha muitos amigos ao redor. E é exatamente isso que acontece com o ímpio. Ele vive a própria vida, no mundo dele. Ele caminha impetuosamente e ele fala, eu cuido da minha vida, eu faço o que eu bem entender. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de nada. Eu vou fazer o que eu bem entender. Eu vou buscar os meus próprios prazeres. Vou pegar e torrar tudo. Vou me esbaldar. Tenho muitos amigos, veja só eles ao meu redor. Só que chega um momento que ele se vê em frangalhos. Ele se vê olhando para a comida dos porcos, ele vai trabalhar e ele olha e ele deseja. Anteriormente, ele tinha tudo na casa do pai. Mas ele rejeitou, negou todas essas coisas para viver a sua própria vida. E é interessante pensar que ele, ao redobrar a consciência, e aqui é interessante, porque esse redobrar a consciência, é inevitável você olhar para essa parábola e não ver uma ação sobrenatural. Porque Jesus conta essa parábola. Mas quando um pecador está numa situação dessa, ao ouvir o Evangelho, ao perceber o seu pecado e ao perceber quem Deus é,
Há uma ação sobrenatural do Espírito Santo fazendo ele reagir. Você ouve o evangelho e você reconhece, meu Deus do céu, quão pecador eu sou, miserável. Olha a situação, minhas mãos estão sujas. Eu sou uma pessoa suja. Porque quando você sabe quem Deus é, irmãos, isso traz uma dor incessante. Isso traz para o pecador, ele se encolhe, porque ele percebe que ele está diante de um Criador, um Deus que é justo, que é santo, e que ele merece ser condenado. Inclusive, ele reconhece ali, conscientemente. Só que o que ele faz? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe o meu pai me receba como um de seus empregados. Já vai estar melhor do que essa situação. Eu sei que eu não sou digno. Eu abandonei tudo isso. E veja só, o vê-lo de longe, o que o pai faz? O pai vem, aponta o dedão lá de longe e fala assim, olha lá, olha o ingrato voltando lá. Ó. Sabia que ele ia voltar um dia, né? Tem alguns pais seres humanos, né? Os pais humanos. Olha lá aquele ingrato, ó. Saiu de casa, agora volta para trás pedindo ajuda. Acabou o dinheiro. Não é assim que acontece. Mas Deus, ele olha de maneira compassiva. Ele vê um pecador, ele vê a ovelha desgarrada, vindo assim, ele fala, pronto. Então o que o pai faz? Ele corre, abraça e beija o seu filho. Jesus está olhando para os fariseus e fala, olha, é assim que nós temos que lidar. É assim que vocês têm que lidar com seus irmãos de sangue. Vocês não têm compaixão. E ele não apenas perdoa, porque o filho fala, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Olha só o reconhecimento. Arrependimento verdadeiro, irmãos, leva ao reconhecimento do pecado. Leva a pessoa a reconhecer a miséria. Pequei contra Deus e contra ti. Isso é um sinal de que o pecador está se arrependendo verdadeiramente. Mas veja só. O que o pai faz? Leva ele para ficar com os empregados? Não. Dá roupas novas, anel no dedo e sandália nos pés. Ele não trata como servo, mas como filho. Você sabe que foi isso que aconteceu com você? Quando você foi resgatado? Você se tornou filho. Aqueles que são resgatados, eles têm direitos de filhos. O pai, ele resgata, ele restaura. Mas aqui ainda aparece o irmão. Qual que é o irmão? Ressentido. Porque os fariseus, eles não entendiam a graça de Deus. Eles estavam pautados na lei. Eles achavam que eles poderiam ser justificados pela lei, pelas suas próprias obras. Eles achavam um absurdo o que Jesus estava fazendo. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Aqui é um alerta para nós. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não tenha nada que nós possamos fazer para ser salvos. A gente tem que tomar cuidado para que nós somos salvos, nós não somos religiosos. O religioso, o que o religioso tenta fazer? Eu vou lá no meu confessionário, confessar lá, voltar para a minha vida. Eu vou pagar penitência. Eu acho que eu estou numa situação muito difícil. Então eu vou pagar uma penitência aqui para ajudar a recuperar tudo. O religioso, ele acha que ele é justificado por ele mesmo. Ele se sente muito santo, muito elevado. Ele está pronto a julgar todos ao seu redor. Ele se sente um verdadeiro santarrão, como se diz as pessoas. E eram os fariseus, eles estavam aqui apontando o dedo, falando, olha lá Jesus aí, ó. Ah, que isso? Isso é um absurdo. Mas Jesus ensina para eles. E eles não entendem que eles também precisam da graça. Que eles estão na mesma condição que os seus irmãos publicanos.
estão na mesma condição, porque todos estão debaixo do pecado e carecem da glória de Deus. Então Deus ensina para eles, olha, eu estou mostrando para vocês um caminho melhor, o caminho da graça. Deus, escute só isso, Deus não nos recebe como merecemos, mas como não merecemos. Ele nos recebe de maneira graciosa, isso é graça. Porque se Deus desse para todos nós aquilo que nós merecíamos, nós estaríamos condenados. Justamente. Mas Deus, Ele é amoroso. Vamos para o fim já, irmãos. Veja só isso. Todos nós já fomos como um filho pródigo, tentando viver longe de Deus. Mas Ele nos recebe de volta. Então isso aqui é um chamado ao arrependimento. A graça está disponível. Mas agora, nós como filhos, aqueles que são salvos como filhos que permanecem, precisamos aprender a participar da alegria do Pai. Nós precisamos nos alegrar por um pecador que se arrepende, por um pecador que veio aos pés de Cristo. Aliás, nós precisamos recebê-lo, ensiná-lo. O Evangelho foi assim que você foi salvo. O que é que você acha que você deve privar? Porque os fariseus estavam querendo privar o outro público. Eles não são merecedores. O que é que o filho, na parábola do filho pródigo, vai fazer? Outro filho que ficou. Ué, eu fiquei aqui com o Senhor. Nunca quebrei, nunca transgredi um mandamento. Olha aí. Jesus propositalmente coloca isso aqui, nunca transgrediu um mandamento. Nós estamos seguindo a risca. O Senhor nunca me deu um cabrito, nunca me deu nada. E para esse aí, eles estavam tão ressentidos por causa dos seus irmãos, que eles não conseguiam ver que eles estavam já inseridos na vida. Às vezes nós estamos já inseridos, somos cristãos, somos salvos, mas nós estamos tão ressentidos em olhar e apontar o dedo e escolher quem merece ou não a graça de Deus, que nós não conseguimos participar da alegria do Pai. Qual dos filhos você tem sido? O que está longe e precisa voltar? Ouça, é graça. Você não foi fundo demais no seu pecado de maneira que Deus não possa te resgatar. Deus é misericordioso. Quando você achar que, Caleb, eu já fui demais, eu me afundei demais, não sei se dá mais para mim, entenda, para você não dá, mas Deus é soberano, Ele é misericordioso, Ele esmagou o próprio Filho por pecadores. Você está ouvindo o Evangelho, se arrependa, corra para Cristo, se agarre aos pés de Cristo. Mas se você está perto, se você já veio, já sentiu essa graça, seja gracioso com aqueles que estão ao seu lado. Seja misericordioso, porque lembre-se, Deus tem sido misericordioso com você todos os dias. Conclusão. Veja só. Assim como o pastor que não sossegou até achar a ovelha, e como a mulher que varreu a casa até encontrar sua moeda, Deus não desiste dos seus. É como o pai do filho pródigo, ele nos recebe de braços abertos, ele nos busca, resgata e restaura. Hoje é dia de se reconciliar com Deus, irmãos. Nós devemos aprender, não dá para esperar, o dia é hoje. Você semanalmente está ouvindo o Evangelho. Não fique postergando, não fique achando. Eu vejo às vezes as pessoas fazendo assim, Caleb, agora não dá para mim. Por quê? Não, porque eu estou numa situação muito deplorável. Meu pecado está grande demais. Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou? Como é que Deus vai me aceitar desse jeito? Mas é exatamente isso que a graça é. É você que vai se limpar? Quem é que vai buscar a ovelha perdida? É o pastor. Quem é que traz ela nos ombros? Quem é que limpa, sara as feridas? Não é você que vai conseguir isso.
O nosso Deus é o Deus que busca, que se alegre e que restaura. Esse é o nosso Deus. Este é o verdadeiro pastor. Amém?